Histórias do caminho, Lázaro. Assim narrou no Evangelho João. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: E Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: E não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: E Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: E Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: E Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: E vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: E eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: E sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo, e foi ter com ele. Pois, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus, que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: E vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se. E disse: E onde o pusestes? Disseram-lhe: E Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido.
Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, e Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o, e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho, e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, e vós nada sabeis. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para o prenderem. Assim foi pelos caminhos de Jesus. Glória da vida. Aquele se tomou um dia especial, assinalando um novo conceito de vida. Vida em renovação, vida de paz. A família de Betânia, que se fizera amada na pequena comunidade, hospedava Jesus nas diversas vezes em que ele descia a Jerusalém, ou quando dali retornava. Constituía um remanso, onde o amor se faz presente e a ternura se demora. A casa dos irmãos gentis tornará-se ponto de referência obrigatória nos comentários da população, fez-se a preferência do nobre Galileu que ali ensinava as lições libertadoras do reino dos céus. Tratava-se da notoriedade que envolvia o mestre, em razão da sua fascinante personalidade. Além disso, a própria conduta da família feliz caracterizava-se pela elevação de propósitos e pelo fiel cumprimento das tradições mosaicas. Muito natural, portanto, que o insólito acontecimento chamasse a atenção e se tornasse uma baliza divisória dos períodos que o antecederam e o sucederiam. Com Jesus, o tempo perdia o significado habitual para adquirir outra dimensão, num ontem obscuro e num amanhã de claridades. Lázaro, que era portador de uma dermatose de grave curso, houvera morrido e fora inumado na tumba da família, cavada na rocha viva a poucos metros do lar onde residia. As irmãs desoladas mandaram informar ao amigo, que se encontrava distante, e, fez-se a isso, quando ele chegou, já se haviam passado 4 dias desde a infausta ocorrência. A catalepsia vitimara Lázaro, que dormia, quase morto, conforme se encontrava. O mestre, apesar de haver se comovido com a dor que se abatera sobre o grupo familiar querido, dirigiu-se ao túmulo com as pessoas que foram atraídas, e chamando o morto com voz enérgica, este se desembaraçou das mortalhas e adereços fúnebres, saindo à luz, ressurrecto e triunfante. As farpas da inveja cravam-se nas almas dos que vieram de Jerusalém e viram o acontecimento. Os homens pigmeus sempre odiaram os grandes homens, os heróis, os sábios, os santos. A pequenez moral urde ciladas e o despeito gera conflitos, estabelecendo tricas e mesquinharias com que pretendem embaraçar os pés dos que avançam no rumo do porvir. Jerusalém estava a menos de 3 milhas de Betânia, no entanto, havia uma imensurável distância moral e espiritual entre aqueles que habitavam as duas cidades. Os homens ganham as distâncias físicas e opõem barreiras que impedem a aproximação nas distâncias morais. Desse modo, homens obstáculos e homens pontes. Jesus é o homem-ponte entre os homens e entre estes e Deus. Cessado o júbilo, que rompeu espontâneo, em todos, superado o impacto,
surgiram os comentários menos felizes. Alguns daqueles que haviam testemunhado o fato, correram, bajuladores, a narrá-lo aos sacerdotes, permitindo que se reunisse o conselho dos fariseus e se programasse a morte de Jesus e Lázaro. Quando não se pode competir e se é inferior, estabelece-se ao outro matar. A vingança dos infelizes tem-lhes a própria, a dimensão deles mesmos. Amesquinhados pela pequenez, perseguidos que vivem pela insânia na qual estagiam. A hora, porém, do justo, ainda não chegará. A alma humana, sempre inquieta, arranja mecanismos de evasão, mesmo inconscientes, para deixar a realidade e permanecer na ignorância gerada pela ilusão. Assim, é comum que, na impossibilidade de compreender os sucessos que defronta, e não desejando aprofundar-se nos seus delicados mecanismos, prefere negá-los, ou busca justificações levianas, graças às quais confunde-os com os mitos em que se apoia ou às superstições que incorpora do dia a dia, para evitar responsabilidades. Foi o que aconteceu. A maledicência popular aliciada pela competição inescrupulosa dos sacerdotes ociosos, passou a considerar que a ressurreição de Lázaro fora lograda por interferência demoníaca, já que estava escrito na Tora que os amortos não podiam voltar à vida. A insistente invectiva aleivosa cresceu de tal forma, a princípio disfarçada, para, logo depois, agressiva e pública, que chegou ampliada ao conhecimento dos três irmãos, que ficaram assustados, sem saber como interromper o curso da maldade. Naquela noite, logo após a refeição, um grupo de representantes da sociedade local veio a Jesus, com jactância e prosápia, interrogar 10 a respeito do fenômeno, e, ao mesmo tempo, não escondendo a intenção de devolver o liberado ao reino das sombras. O rabi recebeu-os com a jovialidade habitual, no caramanchão de rosas, na parte posterior da residência, sob um céu ornado de estrelas cintilantes, embora as lâmpadas de barro vermelho, onde crepitavam labaredas bruxuleantes, que ardiam em pavios embebidos em óleo. Ventos, suavemente perfumados, varriam a noite silenciosa, que parecia aguardar o seu grande momento de esplendor. Os visitantes, visivelmente inquietos, nervosos, após recepcionados amavelmente pelos familiares, dirigiram-se ao mestre, inquirindo com aspereza. A violência é arrogante porque teme e sabe-se iníqua, enquanto a calma resulta da segurança do dever e da probidade das próprias ações. Conforme não ignorais, indagaram, é proibido trazer da sepultura aqueles que jazem amortalhados, aguardando o juízo final. Esta ação, que alguns hoje testemunhamos e que executastes, somente seria possível pela ação de Belzebu. Que dizeis? O Senhor olhou a estultícia caprichosa dos interlocutores e respondeu com brandura. Se Lázaro houvesse morrido, ninguém o traria de volta. Ocorre que Lázaro se encontrava dormindo e eu somente o despertei, chamando-o para fora. Todavia, eu o fiz, porque meu Pai está comigo e não Belzebu, desde que o mal não faz o bem, nem a perversidade opera em favor da alegria. Além disso, é muito fácil acusar, quando se desconhece, mas, é bem difícil dizer-se a um catalético, que desperte e ande, e conseguir-se o êxito. A voz timbrava com a tranquilidade do autoconhecimento do poder pessoal. Os aturdidos acusadores, sem retrocederem nos propósitos inferiores, voltaram a indagar, com acrimônia. Se não estava morto, por que Lázaro exalava o odor da podridão? Paciente e compassivo, o Senhor fitou-os com o olhar transparente e elucidou. As feridas cobertas por ataduras não removidas degeneraram as carnes sem irrigação e não seria de surpreender que a exalação pútrida fosse registrada por quantos se adentraram na cova tumular. Fez uma pausa natural, e, antes que os invaginantes presunçosos voltassem à carga, o mestre prosseguiu. A morte mais grave, aquela que produz desgraça, arruinando o homem, é a que a ignorância propicia. Filha do egoísmo, ela corrompe a alma, enlouquecendo o ser e o deixando em trevas. A minha mensagem é de vida eterna, que penetra as densas sombras do desconhecimento e desalgema as suas vítimas, trazendo-as à luz da verdade e do bem. Há, também, a morte que resulta do cultivo das paixões dissolventes, das vinculações com a impiedade, em cujos zelos a inveja e o ressentimento armam ciladas para aprisionar os que lhes tombam nas urdiduras. Eu, porém, sou o libertador, e quem se acerca de mim não permanece encarcerado, nem retido nas masmorras e elos da infelicidade.
E mesmo quando lhe ocorre a morte do corpo, se o instinto crê em mim, este viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. O importante é que Lázaro permanece vivo e o poder que me foi delegado por meu Pai, para mantê-lo no corpo, igualmente consegue interromper o curso carnal de qualquer um de vós, que se antepõe em meu caminho dificultando-me a ação e eu me veja constrangido a afastá-lo. Ante a eloquente severidade da advertência, os justiceiros ameaçadores abaixaram as cabeças, e, acabrunhados, receosos, pediram licença e se retiraram. A ressurreição e a vida são os pontos altos da convivência com Jesus. Com ele, a noite auréola-se de estrelas e luar, enquanto que, sem ele, o dia emurchece e cobre-se das sombras que jazem no íntimo de quem anda em agonia rebelde. No dia imediato Jesus se afastou com os seus para as terras de Efraim, por lá se conservando por algum tempo, até quando se fizesse necessário voltar para não mais sair. Betânia é um símbolo, e o que sucedeu ali, naquele dia, cindiu a grande noite moral dos homens, como se fosse um punhal de luz, marcando a história do futuro com a esperança da ressurreição perene e da vida eterna. Um pouco mais sobre a passagem de Lázaro. Lázaro redivivo. Conta-se que Lázaro de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou, certo dia, fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem, embora estivesse de coração renovado, distante das tricas infindáveis do sacerdócio. Penetrando o átrio, porém, reconheceu a hostilidade geral. Abilde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: "É morto! É morto!" Voltou do túmulo, insultando a lei. Ambos os representantes do farisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados, onde se venerava o Santo dos Santos, num deslumbramento de ouro e prata, marfim e madeiras preciosas, tecidos raros e perfumes orientais, espalhando a notícia. Lázaro de Betânia, o morto que regressara da cova, zombando da lei e dos profetas, trazia, ali, afrontosa presença aos pais da raça. Foi o bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores, que oravam e sacrificavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Escribas acorreram apressados, pronunciando longos e complicados discursos, sacerdotes vieram, furiosos e rígidos, lançando maldições, e aprendizes dos mistérios, com zelo vestalino, chegaram, de punhos cerrados, expulsando o irreverente. Fora! Fora! Vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Lázaro contemplava o quadro, surpreendido. Observava amigos da infância vociferando anátemas, escribas aos quais admirava, com sincero apreço, vomitando palavras injuriosas. Os companheiros irados passaram da palavra à ação. Saraivadas de pedras começaram a cair em derredor do redivivo, e, não contente com isso, o arguto Absalão, velha raposa da casuística, segurou-o pela túnica, propondo-se encaminhá-lo aos juízes do Sinédrio para sentença condenatória, depois de inquérito humilhante. O irmão de Marta e Maria, contudo, fixou nos circunstantes o olhar firme e lúcido e bradou sem ódio: "Fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, é aquele que me deu a vida, tem suficiente poder para dar-vos a morte." Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta e tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, sentiu-se reconfortado, feliz. No recinto singelo, de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias do Indostão, nem vasos do Egito, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia, mas ali palpitava, sem as dúvidas da ciência e sem os convencionalismos da seita, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus Cristo, que renovaria o mundo inteiro, desde a teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. Irmão X. Comentários finais, observemos a Gênese. Catalepsia. Ressurreições. A matéria inerte é insensível, o fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico,
por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro, ou pela cessão de um nervo, mas, também, parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, um militar não percebe que está ferido e que uma pessoa, cuja atenção se acha concentrada num trabalho, não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém, mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Revue Spirit, janeiro, de 1868, estudo sobre os Aisaoas a ponto. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa, e aí o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas do instrumento que se alteraram. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica, da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá, de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo regresso à vida. Obrigado Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 01 a 57. Pelos caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 4, Glória da Vida. Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X, médium Francisco Cândido Xavier, prefácio, Lázaro Redivivo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec, os milagres, capítulo 14, os fluidos segunda. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Catalepsia. Ressurreições, itens 29 e 30.